Saudações! O alvo destas reflexões sobre a profecia e a vocação tem sido melhor conhecer os caminhos de Deus para que possamos ser a melhor expressão da mensagem da salvação. Ser profético pode confundir o discípulo de Jesus, que considera que não tem uma mensagem dada por inspiração do Espírito Santo por uma certa ocasião. A Bíblia é clara no tocante ao ministério do profeta e quanto aos dons do Espírito Santo. Segundo o ensino bíblico, o ministério profético e dos dons do Espírito Santo são realidades que permanecem neste tempo presente. Mas não é sobre estas verdades bíblicas que tenho comentado. Para o discípulo de Jesus, ser profético é ser pessoa que vive a mensagem bíblica no seu contexto diário. A mensagem bíblica dá-nos o ensino que é fundamental para o cumprimento de nossa vocação celestial. E esta mesma mensagem que Jesus nos deixou através dos seus apóstolos é para todo o mundo e por isso é para ser partilhada. E é nesta partilha da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que o discípulo é pessoa profética. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, ser profético é ser pessoa que tenha abraçado a palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus, e que também fala às outras pessoas sobre o conselho de Deus. O discípulo profético comunica a palavra de Deus e afirma que Deus continua a velar pela sua palavra para a fazer cumprir, como nos diz Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O assunto que consideramos desta vez é que ser espiritual é uma decisão pessoal. Ser espiritual é a decisão do discípulo que intencionalmente se submete ao Espírito de Deus para ser guiado nos ensinos bíblicos e crescer na sua formação. Ser espiritual é estar em sintonia com o que Deus, pelo seu Espírito, diz e faz, seja no presente ou em relação ao futuro. Este estudo sobre o que é ser espiritual está dividido em duas partes. Na primeira parte, iremos analisar o princípio de que pessoas espirituais são formadas pelo ensino da palavra de Deus e mediante a sua comunhão com o Espírito Santo. Na segunda parte, iremos considerar um exemplo do que é o ministério profético do discípulo espiritual. E esteja atento ao próximo vídeo. Queira aproveitar e clicar na palavra subscribe por baixo deste vídeo para receber a notificação logo que eu coloque a seguinte e outras reflexões no YouTube. No fim deste vídeo farei o anúncio sobre como ter acesso a outros vídeos onde são abordados outros tópicos. É normal pessoas que tenham crescido e amadurecido na sua respectiva vocação serem admiradas e também respeitadas. Ora, o que nem sempre é compreendido é que tais pessoas não chegaram à sua maturidade sem terem passado por um processo. Este é o processo de assimilar o ensino e passar a viver as verdades do Evangelho. O mesmo princípio aplica-se à formação espiritual de cada discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo, comentando sobre o estado espiritual dos cristãos em Coríntio, disse o seguinte em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis.
Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Os coríntios tinham recebido a proclamação do Evangelho quando Paulo chegou a eles. Nessa ocasião, Paulo não falou com eles como se eles fossem pessoas entendidas nos assuntos do Evangelho. Por isso, Paulo diz que eles eram carnais. Eles não tinham conhecimento da obra do Espírito Santo nem do ensino contido no Evangelho. O adjetivo referente a carnais no texto grego e que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, é a palavra sarkinos. A palavra sarkinos no grego significa o estado natural do ser humano. Os coríntios não tinham compreensão dos assuntos espirituais, visto não terem sido postos em contacto com a revelação do Evangelho de Jesus antes que Paulo tivesse chegado. No início, Paulo não lhes deu formação mais avançada no tocante ao reino de Deus, porque nesta fase do seu crescimento no Evangelho, eles ainda estavam a aprender os rudimentos da fé cristã. Paulo disse que os teve que criar com leite, como é próprio de bebés. Eles estavam em Cristo, como nos mostra o versículo 1, mas estando no início da sua carreira da fé, eles eram como bebés em Cristo. E de forma semelhante à criança, eles estavam na fase da sua formação, tendo em vista a sua maturidade na fé e assuntos espirituais. Havia um processo, e este era aproveitarem os ensinos das Escrituras que lhes era dado pelo apóstolo. No início da sua carreira da fé, eles aprenderam sobre Jesus, o enviado de Deus Pai, que veio ao mundo e morreu pelos pecados da humanidade. Eles aprenderam sobre a necessidade de arrependimento das obras mortas. Foi-lhes ensinado o significado do batismo nas águas. Eles aprenderam sobre o Espírito Santo e o seu ministério e os dons espirituais. Eles receberam a explicação sobre a vida eterna. E com o contínuo aproveitamento do ensino, eles iam aprendendo sobre o ministério do Evangelho, como é referido em Efésios 6:19, e a aplicarem-se às boas obras, como está escrito em Tito 3:8. Mas notemos qual era a situação com os coríntios. Paulo disse que eles ainda não podiam com o manjar. Vejamos novamente o que nos diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Manjar é uma referência à comida sólida que as pessoas comem a partir de uma certa fase no desenvolvimento do seu corpo. Porque não podiam estes crentes ainda comer o alimento sólido que contém os nutrientes necessários para o seu contínuo desenvolvimento? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 explica: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Por estarem presos a um certo tipo de conduta, o desenvolvimento destes cristãos estagnou e ainda não tinham chegado ao estado de espirituais. Paulo disse que eles ainda eram carnais. No texto grego, a palavra carnais no versículo 3 é um pouco diferente da palavra carnais no versículo 1. No versículo 1, a palavra carnais no grego é sarkinos, que significa o estado natural do ser humano. Mas no versículo 3, a palavra grega é a palavra sarkikos, que neste contexto significa assumir as características de quem não é espiritual. Notemos que no versículo 3, Paulo diz que eles andavam segundo os homens. Eles estavam a agir com pessoas que não tinham recebido o conhecimento transformador do Evangelho. Por essa razão é que Paulo estava a ter dificuldade em falar com eles como se fossem espirituais. A palavra espirituais no grego é pneumatikos, que implica ter as qualidades do espírito. O espiritual inclina-se para as coisas do espírito, enquanto o carnal inclina-se para as coisas da carne.
Vejamos o ensino bíblico em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Entre os coríntios haviam os que não cuidavam em inclinar-se para as coisas do Espírito, e por isso não tinha havido desenvolvimento espiritual neles. Segundo este mesmo princípio, havia uma carência neles quanto à compreensão e crescimento nas coisas do Espírito. Analisemos ainda o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O cristão é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita no cristão. No contexto deste versículo, Paulo advertiu que cuidassem deste templo. Em relação à comunhão com o Espírito Santo e desenvolvimento na matéria referente ao ministério e dons do Espírito Santo, é importante o discípulo considerar a importância de ser o templo onde o Espírito de Deus habita. Vimos então que Paulo está a dar bastante importância à necessidade de serem sensíveis e submissos ao Espírito Santo. Nesta comunhão, eles teriam ocasião de ser pessoas através de quem o Espírito Santo pudesse ministrar. Nesta sua inclinação cuidada para o Espírito de Deus, eles estariam agindo como espirituais, isto é, como pessoas que têm em si o Espírito Santo. Comparemos ainda com o ensino em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como templo do Espírito Santo que habita em nós, e por termos sido comprados por bom preço, o preço foi o sangue de Jesus, dado pela nossa redenção. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. A nossa intenção de vida é glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. A nossa intenção como discípulos do Senhor é sermos instrumentos, o templo através dos quais o Espírito Santo pode fazer a sua obra. É neste aspecto que temos que tomar em conta a relação entre o espiritual e o profético. Vejamos o que são pessoas espirituais. São pessoas que cuidam em inclinar-se para as coisas do Espírito. São pessoas que têm em si o Espírito Santo. São como o templo no qual o Espírito Santo vai operando. As pessoas espirituais, tendo estas características e o discernimento espiritual, estão disponíveis ao Espírito Santo. E porque têm comunhão com o Espírito Santo e porque têm crescido nas coisas de Deus, isso é, tem havido um aproveitamento, essas pessoas entendem melhor o espiritual e o profético que está ligado ao espiritual. O que Paulo diz é que o espiritual tem uma compreensão sobre a sua vida em Jesus e, por isso, a sua conduta está relacionada com os propósitos proféticos de Jesus como Salvador. O que é espiritual tem uma visão de vida que nasceu no Espírito Santo e continua a desenvolver-se mediante os ensinos bíblicos. No próximo estudo iremos considerar um exemplo de como é a atividade profética da pessoa que é espiritual. Esteja atento ao próximo vídeo, onde são contemplados conselhos bíblicos sobre como exercer o ministério como pessoa espiritual. O alvo é compreendermos que, tendo a palavra de Deus, nós a partilhamos com outras pessoas sob a unção do Espírito Santo. E nesta missão de compartilharmos, somos pessoas proféticas. Há ainda um ponto importante e que não é bom ser protelado. Este é o assunto de dar resposta a Jesus, que deu a sua vida em resgate por cada um de nós na cruz do Calvário.
Sem esta morte redentora de Jesus a nosso favor, a porta da salvação não nos teria sido aberta. Por isso, se deseja receber a sua salvação, eu creio que é oportuno dizer algo a Jesus. Se é o seu desejo receber a salvação em Jesus, que Deus lhe dá gratuitamente, diga com fé em Jesus que deu a sua vida na cruz. Diga a ele as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu creio que morreste na cruz para me salvares. Perdoa os meus pecados. Obrigado por teres levado os meus pecados. Eu te aceito como o meu Salvador. Eu aceito a salvação que me dás. Se fez esta oração, creia que Deus ouviu. Tire tempo todos os dias para ler a Bíblia e para falar com Deus, sabendo que é por Jesus que tem a sua comunhão com Deus. Procure uma igreja que se ocupe em aprender mais de Jesus através da Bíblia e a ser útil em servir a Deus. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.